Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Tá frio lá fora porque eu saí um pouquinho, mas aqui dentro nós estamos bem aquecidos, não é verdade? Pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo. Então vamos junto com o ministério cantar, pedindo a presença, mais uma vez, do Espírito Santo. E como nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, esse coração que só sabe amar, esse coração que só sabe perdoar, vamos pedir isso. Jesus, manda teu Espírito para transformar os nossos corações. Quem precisa de transformação aqui? Não convence. Quem precisa de transformação aqui? Todos nós precisamos ser transformados pelo amor de Deus. Todos nós precisamos ter um coração semelhante ao coração de Jesus, meus irmãos. Se não tem um coração igual ao de Jesus, não entra no céu. Para entrar no céu, o requisito é ter um coração igual ao de Jesus. E Jesus dizia: meu coração é manso e... Não convence. Meu coração é manso e... Manso e humilde. Vamos pedir isso então. Vamos cantar, como diz Agostinho, quem canta reza duas vezes. Conheço um coração. Conheço um coração tão manso, humilde. Quem está sentado levanta. Vamos rezar, gente. Que louva, acorda. Poder zelar seu nome aos pequenos que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Agora lá em cima, vamos pedir Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. A primeira parte, a primeira estrofe, nós cantávamos falando do coração de Jesus. Conheço um coração tão manso, tão humilde. A segunda parte agora nós vamos cantar como está a realidade do nosso coração. Vamos cantar então? Às vezes no meu peito. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe. Estendendo as nossas mãos para Jesus Eucarístico. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Bem forte. Senhor Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E agora nós queremos pedir que Ele lave, que Ele purifique o nosso interior. Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos repetir. Só o povo.
Acende mais forte. Meu coração, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E agora nós vamos cantando de maneira suave a terceira estrofe, pedindo isso. Lava, purifica. Olha para a realidade do teu coração agora. Como está teu coração? Olha as áreas que precisam ser lavadas pelo sangue de Cristo. As áreas que precisam ser purificadas. Nós queremos ser novamente povo de Deus. Muitas vezes por causa do nosso egoísmo, do nosso pecado, a gente deixa de ser povo de Deus. Nós queremos ser povo de Deus. Por isso vamos rezar. Lava. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós queremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração, meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos nos assentando, quem pode ir assentando, e vamos cantando de maneira suave o refrão, pedindo justamente isso, que Jesus mande o Espírito Santo para transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, Para transformar meu coração. mais uma vez. Vamos aquietando o nosso coração, vai aquietando o teu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manso e humilde de coração, não convence, mais forte, gente, somos povo de fé. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. e é isso que nós queremos, nessa 24 horas, 20 anos já, de 24 horas, você que veio de perto, você que veio de longe, você que nos acompanha através da TV Evangelizar, eu sou o Padre Everson Kloster. Você pode me encontrar no Instagram, everson.p.kloster. Sou missionário xaveriano, membro também desta obra. E nós estamos então na nossa segunda pregação, na nossa terceira pregação. A primeira foi feita pelo Padre Reginaldo, quando ele falava dessa necessidade que nós temos de sermos transformados. E por isso eu perguntava a todos vocês, quem precisa ser transformado? Porque nós temos que ter essa consciência. Se a gente não tem consciência que precisa ser transformado, como que nós vamos ser transformados? Essa é a primeira coisa, a consciência que nós precisamos ser transformados. O Padre Reginaldo trabalhava na sua homilia dizendo que essa transformação, você não vai sair aqui das 24 horas totalmente transformado. Isso é algo que vai sendo pouco a pouco trabalhado no nosso coração, trabalhado na nossa vida. Por isso o tema então das nossas 24 horas, chagas que curam, amor que restaura. Nós queremos ser curados, mas queremos ser curados através das chagas de Jesus, porque todos nós temos chagas também, meus irmãos. Nós temos a chaga da impaciência, nós temos a chaga da ira, nós temos a chaga da arrogância,
da severidade. Quantas vezes, quantas chagas nós temos na nossa vida e nós queremos ser tocados pela chaga de Jesus para que Jesus nos cure. A chaga dos nossos vícios, a chaga da culpa, a chaga do pecado. Quantas chagas nós trazemos dentro de nós e que precisam ser tocadas pela chaga de Jesus para que sejam curadas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Veja, aqui, nessas 24 horas, o Senhor está aqui, na Eucaristia presente. Jesus Eucarístico vai estar aqui 24 horas. Ele só vai se retirar para a celebração da missa, mas na celebração da missa Jesus se faz presente também. Mas para que essas graças que estão aqui presentes em Jesus cheguem até nós, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos ter comunicação com Ele. Quanto tempo faz que você não se comunica com Deus? Quanto tempo faz que você não conversa com Deus? E eu não digo conversar somente aqui, claro, nós todos cantávamos, agora a gente acabou de rezar, toda a igreja aqui, que lindo, cantando, rezando, você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, rezando junto conosco, mas como está a nossa comunicação com Deus? Nós precisamos nos comunicar com Jesus todos os dias. E aquilo que o padre falava na sua pregação de maneira linda, nos apresentar diante de Deus sem vergonha, sem culpa, porque Deus não se surpreende de nós. Quantas vezes nós não nos apresentamos diante de Deus porque carregamos uma culpa, porque temos vergonha de Deus. Quantas imagens, e o padre foi trabalhando um pouquinho a respeito das imagens de Deus, mas quantas imagens erradas nós temos de Deus? De um Deus que é severo, que eu não posso me aproximar, de um Deus que pode me castigar e me mandar ao inferno, de um Deus que todo o tempo está com seu caderno na mão, anotando o que você vai fazer de errado para no dia do juízo final te cobrar. Essas são todas imagens erradas de Deus. O Deus de Jesus não é assim. O Deus que está lá no céu e que vai jogar um raio, o Deus que vai jogar uma praga, o Deus que vai jogar uma peste, não é o Deus de Jesus. São os falsos deuses. O Deus de Jesus é atraído quando nós apresentamos as nossas chagas, quando nós apresentamos a nossa fragilidade. Quando nós apresentamos a nossa fragilidade, nós atraímos Deus. Não é quando você apresenta as tuas virtudes. Não é quando você diz, bom, eu sou o bonzão aqui da história, eu sou a boazinha da história. Não é nessa hora que você atrai Deus. É quando você apresenta as tuas chagas. Sabe aquela chaga que você nunca teve coragem de falar para ninguém, mas que você conhece muito bem essa? Essa chaga aí atrai Deus como um imã. E não porque Deus seja sádico, não, porque Ele quer curar essa chaga. Assim como a chaga redentora de Jesus foi uma chaga de dor, mas depois se transformou, hoje, em chaga gloriosa de vitória, essa chaga que nós carregamos também, Deus deseja transformar no nosso coração, deseja transformar na nossa vida. Então nessas 24 horas de oração, vamos aumentar a nossa comunicação com Deus. Para de ficar conversando com quem está do teu lado. Conversa com Deus. Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça de Deus que passa, que eu não vejo, porque depois ela não volta mais. E se nós estamos nos 24 horas de oração, a nossa prioridade é conversar com o Senhor. Com a comadre, com o compadre, com o conhecido, com o fulano, com o ciclano, deixa para conversar depois. Agora é momento de conversar com o Senhor, de escutar a sua palavra, de meditar a sua palavra. Já comungamos do seu corpo e do seu sangue, continuamos meditando a sua palavra, e o nosso coração e a nossa vida, a nossa interioridade precisa agora estar voltada para Ele, porque Ele deseja nos tocar, porque Ele deseja nos curar. E por isso o tema que eu vou trabalhar com vocês hoje é chagas de Cristo, fonte de cura e salvação. Todos nós precisamos de cura, meus irmãos. Pode ser que você diga, não padre, eu estou muito bem, fiz o meu check-up ontem, eu também fiz meu check-up esses dias,
E o médico falou, nossa, o que você faz com o teu colesterol? Eu fiquei preocupado, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque está excelente. Eu falei, muito obrigado. Eu falei, é bênção de Deus, né? Mas para dizer o quê? Todos nós precisamos de uma cura, ou alguém que você ama precisa de uma cura física, biológica. Mas a nossa alma é doente. Interiormente, todos nós precisamos de cura. Olhemos para a realidade decaída do pecado que está aí dentro de nós. Aquilo que vai dizer o apóstolo São Paulo. Eu deixo de fazer o bem que quero e começo a fazer o mal que eu não quero. Porque essa é a realidade nossa. A nossa natureza é boa, porque foi criada por Deus. E tudo que é criado por Deus é bom, verdadeiro e perfeito. Mas a nossa natureza decaiu por causa do pecado. A nossa natureza tem ali uma ferida, que é o pecado dos nossos primeiros pais, pela sua desobediência, pelo seu orgulho de querer ser Deus, decaíram. E portanto, todos nós, a nossa natureza humana, que é uma natureza boa, que é uma natureza bonita, que é uma natureza verdadeira, porque foi criada por Deus, e Deus não pode criar coisas ruins, a nossa natureza decaiu. E aí nós olhamos para a nossa vida e vemos as realidades. Quantas vezes nós decaímos? Quantas vezes você como pai disse, puxa vida, poderia ter sido melhor? Quantas vezes você como mãe disse, puxa vida, poderia ter dado mais carinho, poderia ter sido melhor? Quantas vezes você como filho disse, puxa vida, poderia ter sido um bom filho, um bom neto? Quantas vezes o marido disse, eu poderia ter sido um bom marido, a mulher poderia ter sido uma boa esposa? E muitas vezes nós não conseguimos, por quê? Pela realidade da nossa natureza. Primeira notícia que eu trago para vocês é uma notícia que não é boa. Todos nós estamos precisando de cura, seja a cura física, que aí já envolve, vocês sabem, muitas curas o Senhor realiza também, mas sobretudo a cura espiritual. Você veio pedir nessas 24 horas de oração cura para você, para sua família, uma cura física, o Senhor vai conceder isso, desde que essa cura física transforme o teu interior e te torne uma melhor pessoa. Quando Jesus curava as pessoas, porque Jesus não era mais um curandeiro que passou pela Galileia no século I. Nós sabemos que havia outros curandeiros do tempo de Jesus que realizavam milagres também. Não a nível de Jesus, mas sim realizavam. Mas quando Jesus curava uma pessoa, não curava só o físico, curava o interior também. A pessoa mudava. Quando Jesus exorcizava e retirava um demônio, não era simplesmente porque retirou o demônio e pronto, não, a pessoa mudava. Tudo mudava. Porque a cura física trazia como consequência uma cura muito mais profunda nos personagens do Evangelho, que era a cura da alma. E por isso todos nós precisamos também dessa cura, da cura da nossa alma. Como eu dizia no início, Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos ver isso. Jesus que é manso e humilde de coração. Mas o nosso coração muitas vezes não é manso e humilde como o coração de Jesus. E é consequência do quê? De que nós não temos uma alma curada. O nosso interior está ferido. Por isso na pregação, eu vou citar muito o Padre Reginaldo, porque a pregação dele vai muito engatada com a minha. Por isso ele dizia, quebra o ciclo. Não é porque todo mundo te humilhou que você agora tem que humilhar todo mundo. Quebra isso. Não é porque teu pai e tua mãe te bateram a vida inteira que você tem que reproduzir isso nos teus filhos. Quebra o ciclo. Porque pessoa ferida fere outros. Pessoas que ficam se fazendo de vítima, elas vão ferindo todo mundo que passa pelo caminho dela. Agora, pessoa curada, cura outros. O que você quer ser? Você quer ser uma pessoa ferida? Quer continuar como ferido ou quer ser uma pessoa curada? Estão na dúvida. Meu Deus do céu. O que vocês querem ser? Uma pessoa ferida? Continuar sendo uma pessoa ferida, que todos nós somos, né? Ou querem ser uma pessoa curada? Então, como eu falei para vocês, no início da pregação eu dei a notícia ruim. Todos nós estamos doentes. Precisamos de cura. Porque pessoa ferida fere os outros. E você vê aí no teu trabalho,
Você vê na tua família, familiares muito feridos por realidades interiores, ferem todo mundo. Você fala uma coisa, a pessoa já fica acuada. Na paróquia, gente do céu, nós que somos padre, é tanta gente ferida, que o padre não pode olhar que ela já se dói. Ai, 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 o padre não sei o que, você fala, mas eu só estou olhando, eu não disse nada. Vocês dão risada porque vocês sabem que na paróquia de vocês é assim também. Mas no trabalho também, quanta gente no nosso trabalho, ferida, que sempre fica acuada. Você não pode falar nada, falou alguma coisa, pum. E pior ainda, quando casais são feridos e se ferem um ao outro. Quantos homens que fizeram um compromisso diante do altar, o compromisso do matrimônio, de amar e respeitar a mulher, não faz isso, não ama e não respeita, humilha, trai, xinga e não está nem aí. E quanta mulher também ferida, que o esposo não pode dizer nada, que já sai na defensiva, já pega o cabo de vassoura, não é? Vejam, essa é a primeira realidade. E tudo isso pela nossa natureza decaída. Ninguém de nós aqui é santo, nem quem vos fala. Não sou, conheço muito bem as minhas limitações. Essa é a primeira coisa. Agora vem um remédio. Porque quando a gente vai no médico, a primeira coisa que a gente tem que falar para o médico é os sintomas. Você chega no médico e fala, não sei o que eu tenho, fica difícil, né? Meus amigos médicos dizem, dá vontade de falar para a pessoa, então vai embora, né? Não sabe o que tem. Agora, se você chega e diz, não, eu tenho essa dor, eu tenho esse sintoma, eu fiz esse exame. O médico vai pegar tudo, vai ver os sintomas e vai te dar o diagnóstico. Você tem isso, você tem pressão alta, você tem diabetes, você está com uma coisa um pouco mais grave. O médico te dá o diagnóstico. Mas médico que é médico bom, não vai dar só o diagnóstico. Se é uma coisa um pouco mais grave, o que ele vai fazer? Ele vai te encaminhar para um especialista. Se é um problema de pulmão, ele vai te encaminhar para o médico do pulmão. Se é um problema nos ossos, ele vai te encaminhar para o médico dos ossos. E o médico, especialista, vai te dar o remédio certo. Não é isso? Porque se você tomar o remédio errado, você vai ficar pior do que você estava. A boa notícia é que diante das nossas feridas, diante do nosso interior que precisa de cura, existe alguém que pode trazer a cura. Existe um antídoto. Existe um bálsamo, que é Jesus, que atua através das suas chagas. Essas chagas que nós temos dentro de nós, que dói quando nós lembramos, dói. Quando nós carregamos ressentimento, ninguém carrega ressentimento porque quer. Se você guarda um ressentimento de alguém, é porque esse alguém você deu liberdade para te amar, mas você deu liberdade também para te ferir. Porque quando a gente dá liberdade para amar, a gente dá liberdade para ferir também. Mas é assim a vida humana. Ninguém guarda mágoa. Porque é uma coisa bonita, não. É porque você esperava uma coisa dessa pessoa e acabou acontecendo outra. E o teu interior ficou ali, bagunçado. O teu interior ficou ali ferido. Essa chaga se abriu. A chaga no teu interior se abriu. Então nós precisamos pegar essas chagas que doem, que são as nossas chagas. Não são as chagas de Jesus, são as nossas. E agora, com sinceridade, olhe para o seu interior e se pergunte, quais são as chagas que mais dói dentro de mim? Pode ser que essa chaga tenha sido causada pelo teu esposo, pela tua esposa. Pode ser que essa chaga tenha sido causada pelo teu filho, pelos teus pais. Quantas crianças, quando são pequenininhas ainda, às vezes recebem uma correção tão forte, tão severa, e levam isso para o resto da vida. Quem sabe essa chaga se produziu por um relacionamento, você confiou muito nela, você confiou muito nele, e no final das contas você ficou sabendo que não valia nada, mas agora a chaga está aí. Então nós olhamos para essas nossas chagas de dor, e nós agora levamos essas chagas até Jesus. Porque as chagas de Jesus são fonte de cura e de salvação
para todos nós. A cura não vem sem a salvação, meus irmãos. Por isso eu falava dos milagres de Jesus. Se Jesus curava é porque Jesus salvava também. É as duas coisas juntos. Não vem uma coisa separada da outra. É levar até Jesus as nossas chagas, nesta noite. Levar até Jesus a frieza do nosso coração. Levar até Jesus aquilo que nos dói. Quanta coisa dói dentro de nós. Mas levar até esse Jesus que é manso e humilde de coração. E não com uma imagem errada que muitas vezes nós temos de Jesus. O que atrai Jesus até você, meu irmão e minha irmã, e eu repito, não são os teus dons, não são as tuas virtudes, isso não atrai. O que atrai Deus na pessoa de Jesus até você, é essas chagas, é essa dor, é esse defeito que precisa ser mudado. É isso que atrai. Os fariseus, no tempo de Jesus, que se sentiam, não, nós somos os santos, nós sabemos interpretar toda a lei. Aos fariseus, Jesus nunca nem quis chegar perto. E quando chegava, já tinha briga e encrenca com os fariseus de primeira. O que atraiu Jesus nos evangelhos? Mateus, o publicano, o pecador público. Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Os apóstolos, e aí nós vamos vendo o nome dos apóstolos e vamos vendo que os apóstolos não tinham muita virtude não. Eles vão adquirindo as virtudes à medida que vão seguindo Jesus, mas antes disso não tinham. Antes disso estavam todos machucados, estavam todos feridos, inclusive depois da ressurreição de Jesus ainda. Foram covardes e correram e ficaram com medo. Mas se deixaram encontrar pelo ressuscitado. Como vai dizer o Evangelho de João, lhes mostrou as chagas. Soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles se tornaram então anunciadores de Jesus. Vamos nós apresentar então nesta noite, aqui, diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus, apresentar as nossas chagas. Apresentar os nossos pecados, meus irmãos. Não tenham medo de apresentar os seus pecados. Deus não nos vai jogar no fogo do inferno pelos nossos pecados. Ele nos conhece muito, 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 muito bem. E assim como nos dói o pecado, quando a gente faz, vem aquele vazio, dói muito mais em Deus. Porque Deus tem consciência plena do que esse pecado vai fazer conosco. Nós não temos. Vira e mexe a gente está pegando pecado para cima e para baixo. Vira e mexe a gente está idolatrando o nosso egoísmo. Achando que nós somos os superpoderosos, podemos fazer tudo. Antes do pecado doer em mim, você dói em Deus. Porque Deus sabe que a chaga desse pecado que nós estamos abrindo vai fazer muito mal para nós. Então não vamos ter medo de olhar para o nosso interior, olhar para as nossas chagas, para que possa haver realmente uma cura. Como eu dizia, para que o médico te dê o remédio adequado, você precisa dizer quais são os sintomas. Não que Jesus não saiba, ele sabe muito bem, mas ele faz questão que você fale. O que você necessita, o que você precisa. Essa minha pregação não vai conduzir você a pedir cura física, não. Vamos pedir uma coisa que é muito mais importante. Vamos pedir uma coisa que é fundamental para quem quer entrar no céu. Porque com o braço curado ou com o braço não curado, se você tem um coração curado, você vai entrar no céu. Agora, você pode estar com o braço são, mas se o coração não está curado, não entra não. Sinto muito. Vai para o outro lado. Vamos pedir ao Senhor então que cure o nosso interior. Precisamos ser transformados. Todos nós precisamos de transformação. Todos nós. Seja no nosso temperamento, seja no nosso agir, seja no nosso pensar. Todos nós precisamos ser transformados. Todos nós precisamos que essa transformação que brota do coração de Jesus venha até nós. Assim como aqueles apóstolos foram transformados, nós também precisamos ser transformados. Chega, meu irmão e minha irmã, de estar ferindo quem mora com você. Chega de ser essa pessoa azeda que ninguém aguenta. Abra o seu coração. Deus entende que, quem sabe você seja azedo assim,
porque essa chaga que você recebeu, que foi produzida no teu interior, nunca foi curada, pois o Senhor deseja curar isso hoje. Chega de ser essa pessoa que vive ferindo todo mundo, ninguém aguenta. Quando chega, todo mundo já olha e diz: ih, aí vem. Chega de ser essa pessoa assim. Chega de ser essa sogra que nem uma nora mais aguenta. Não seja assim. Deus compreende que muitas vezes, como eu dizia, os nossos temperamentos, a nossa maneira de ser, é por causa das chagas que foram produzidas, chagas de dor, mas que quando são apresentadas diante de Jesus, são transformadas. O Senhor derrama o bálsamo do seu Espírito Santo e vai curando as nossas chagas. O Senhor toca com as suas mãos chagadas as nossas chagas. As chagas de Jesus são chagas gloriosas, ressuscitadas. Não dói mais, só produzem paz, produzem cura, produzem libertação. Essas são as chagas de Jesus. O coração de Jesus, que é um coração chagado, é um coração que só sabe amar, um coração que só sabe perdoar, e que se deixou ferir por nós, e deseja que a gente entre nesse coração e deposite aí, nessa ferida grande do seu coração, as nossas feridas, as nossas chagas, porque a gente possa ser pessoas transformadas, pessoas renovadas, pessoas que realmente coloquem o Evangelho dentro de suas vidas. Que bonito será se amanhã, depois dessas 24 horas de oração, durante a semana, você diga: depois das 24 horas eu comecei a seguir melhor Jesus. Depois das 24 horas, eu comecei a amar mais Jesus. Eu comecei a rezar mais. Eu comecei a amar. Eu perdoei quem eu precisava. Eu deixei de ser essa pessoa ressentida. Eu deixei de ser essa pessoa chateada. Eu deixei de ser essa pessoa rigorista, que tudo tem que passar pelo meu crivo. Significa que essas 24 horas estão fazendo então efeito dentro de nós. Do contrário, meus irmãos, é só teatro. Não vamos pelo caminho do teatro, vamos pelo caminho da verdade, abrindo o nosso coração. Aquilo que nós dizíamos, que nós cantávamos: Jesus, eu preciso de Ti, é justamente isso. Essa transformação profunda no nosso coração e na nossa vida, só Jesus pode fazer. Vá para o médico certo, não é assim? Está com problema de coração, vai para o cardiólogo. Está com problema de dor de cabeça, vai para o neurologista, porque você tem que ir para o médico certo. Está com chagas dentro do seu interior, chagas que doem, tem que ir para o médico certo, que o médico é Jesus. Não fique levando as tuas chagas para vizinho, para vizinha. Não fique levando as tuas amarguras para colegas de trabalho que você nem conhece direito. Tem gente que você nem conhece direito. No ônibus, pega o ônibus e começa a falar da tua vida para todo mundo. Faça isso. Só vai remover, vai ficar remoendo cada vez mais. Vai ficar cada vez mais ressentido. Cada vez mais vai querer dizer que tem razão. E nunca vai resolver a coisa. E depois vai chegar igual um velho, uma velha de 80 anos que ninguém aguenta. Não faça isso. Leve essas chagas para o especialista, que pode te restaurar, que pode curar. Não significa que agora nós vamos levar as nossas chagas até Jesus, e Jesus vai fazer o quê? Vai passar um pano e pronto, sumiu tudo. Não, porque quando nós vamos aqui, e nós olhamos aqui para Jesus na cruz, nós vemos as suas chagas, as suas gloriosas chagas, as suas 5 chagas. Aqui ele está todo chagado, mas nós vemos o preço da vitória, que são as suas chagas. E depois, quando nós vamos para a imagem do Sagrado Coração, que já é Jesus ressuscitado, nós vemos que as cicatrizes das chagas ficaram, mas essas chagas não doem mais. Essas chagas são gloriosas. Essa chaga que você carrega no teu coração, na tua vida, que eu não sei quem a gerou, por que a gerou,
essa chaga, quando for tocada por Jesus, vai se tornar uma chaga gloriosa também. Não vai desaparecer, mas vai parar de soltar pus, vai parar de doer. Essa chaga que você recebeu lá quando você era criança e que ainda hoje determina o teu presente, se você leva até Jesus, vai acabar. E quando a gente chegar lá no céu, assim como Jesus nos mostra as suas chagas, nós também podemos mostrar as nossas. E dizer aqui, ó Jesus, lembra dessa chaga? Está aqui a marca, mas não dói mais, porque você curou. Lembra, Jesus, aquela falta de perdão que durante 20, 30 anos eu carreguei? Está aqui a cicatriz, Jesus. Mas eu já consegui perdoar, eu já consegui amar. Então vamos ao médico certo, vamos até Jesus. Por suas chagas nós fomos curados, fala o profeta Isaías. Por suas santas chagas. Depois São Pedro vai retomar isso, dizendo justamente isso. Pelas chagas de Jesus as nossas chagas são curadas. Ou seja, pelos sofrimentos de Jesus, os nossos sofrimentos também vão passar. Pelos méritos das chagas de Jesus, nós queremos que as nossas chagas sejam também transformadas. As nossas chagas sejam curadas. Mas padre, como que eu vou saber se essa chaga foi curada? Você sabe, no teu interior você vai saber. Se você se tornar uma melhor pessoa, uma pessoa mais amável, uma pessoa que deixe de lado, como vai dizer já os profetas, deixemos de lado de fazer o mal, comecemos a fazer o bem, comecemos a caminhar no caminho da vida, no caminho que gera o bem, significa que nós já somos pessoas curadas. Mas agora, quando você receber a cura, não significa que agora você vai ficar de braços cruzados, né? Tem muito cristão católico que acha que pronto, não, é só eu e Deus e acabou. Não, o catolicismo não é só você e Deus. O catolicismo passa entre você e os teus irmãos. Porque quando nós somos curados, nós então também nos tornamos pessoas que sejam capazes de curar as outras. Como eu dizia, quem foi ferido, fere. Quem foi curado, cura. Se deixe curar por Jesus. Deixe que Ele cure o teu interior nesta noite. Amanhã, você vê qual que é a graça que você quer pedir. Mas nessa pregação agora, finalizando já a nossa pregação, apresente as tuas chagas. Apresente o teu interior. Quando nós falamos do Sagrado Coração de Jesus, nós não falamos somente de um órgão. Nós dizemos que Jesus nos apresenta a sua interioridade, a sua intimidade. Apresente você também a tua interioridade, a tua intimidade. Não importa como ela esteja. Não importa se tem muito pecado, se tem muita chaga. Não importa se tem muito ressentimento, não importa nada disso. Nós já cantávamos, lava, purifica, restaura. Nós queremos ser o povo de Deus. E povo de Deus cura. Povo de Deus promove a paz. Povo de Deus perdoa. Por quê? Porque o povo de Deus é cristão, ou seja, é outro Cristo. Cristo não se vinga. Cristo não é olho por olho, dente por dente. Cristo não é 8 ou 80, não. Cristo é aquele que sabe perdoar, é aquele que sabe curar. E na nossa sociedade de hoje, meus irmãos, não precisamos mais de polarização, já está muito polarizada. Já tem muita gente se ferindo. Já tem muita gente na defensiva. Não precisamos ser assim. Vamos ser pessoas curadas, interiormente curadas, sair daqui, sair dessas 24 horas realmente com o nosso coração semelhante ao coração de Jesus, que é um coração curado, é um coração sarado, é um coração que diz não ao ódio, sim ao amor, não à maldade e sim ao bem. Você quer que isso se concretize na sua vida? Você quer que isso se concretize na sua vida? Então nós vamos cantar mais uma vez, assim como nós começamos, nós vamos encerrando. Lava, purifica, porque nós queremos justamente isso, que o Senhor vá lavando, vá purificando o nosso coração,
e vá nos restaurando, para que realmente sejamos povo de Deus. E o povo de Deus ama, o povo de Deus perdoa, o povo de Deus cura, o povo de Deus liberta. Sobre nós, a água do amor. Vamos começar de novo. Vai ficando em pé, acorda quem está do teu lado, vai ficando em pé, e nós vamos pedir: lava, purifica, outra vez. Solta a voz, eu quero escutar a igreja cantando. Restaura-me de novo, serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama Sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos cantar como o povo curado, como o povo restaurado. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Nós te apresentamos, Jesus, os nossos corações, assim como o nosso coração está, Jesus, ferido, ressentido, chagado por tantas realidades que a vida foi nos colocando. Nós queremos ser curados e restaurados através das suas chagas. Que as tuas chagas gloriosas toquem as nossas chagas dolorosas. Que o teu coração, que é manso e humilde, transforme o nosso coração. Queremos ser povo de Deus, povo restaurado, Jesus. E por isso derrama sobre nós o bálsamo do Espírito Santo, que cura os nossos corações dos ressentimentos, das mágoas, das rejeições, que cura os nossos corações da falta de perdão. Queremos, Jesus, ser um povo que cura, queremos ser um povo que liberta, mas antes precisamos ser curados, mas antes precisamos fazer a experiência da libertação, da transformação. Por isso nós pedimos isso, Jesus, através da ação do Teu Espírito. Manda Teu Espírito sobre nós. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Solta a voz! Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Uma salva de palmas a Jesus que nos reuniu aqui nessas 24 horas de oração. Amém. O Senhor sim deseja nos restaurar, meu irmão e minha irmã, mas precisa de uma única coisa. Ele só nos pede uma única coisa: abrir o coração. Deus é muito educado e Ele não vai entrando derrubando portas, não. Ele só pede uma coisa: abra o seu coração, e você vai sair daqui restaurado e curado. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós continuamos rezando, Continuamos rezando aqui, com você também que está em casa.